Sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Se eu escolhi isso, eu quero ser a melhor. Não importa o quanto tu te esforce, o quanto tu trabalhe, o quanto tu estude, porque não vai depender de ti a prosperidade, porque o teu modelo de negócio tem um teto. E era um mundo muito novo. O CAC, o ROI, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus. A galera acha que vai botar pra rodar lá e vai ficar com o notebook no colo na praia. Eu gosto muito desse mundo digital, porque o resultado é proporcional ao seu esforço. Cuidado pra não focar só na grana e esquecer o propósito pelo qual tu entrou no digital. Venda que tu não faz é uma vida que tu não transforma. Tem que vender os seguidores que tu já tem. Ganhar dinheiro é uma responsabilidade. Uma cópia incisiva, agressiva, cara, não é problema, desde que o que tu venda seja verdade. Está começando mais um episódio do podcast Viver do Digital, onde a gente conversa com grandes players do mercado para entender os bastidores desse mundo louco que é o mercado digital. E hoje estou muito feliz, muito animado, porque eu vou conversar com ela, que é personal trainer, é minha aluna, hoje já considero minha amigaça, e é personal trainer, começou do mais absoluto zero no digital em apenas 2 anos, aí aplicando a nossa metodologia, já faturou praticamente 2 milhões de reais. Personal trainer, Bruna Crack, seja muito bem-vinda, Bruna. Prazer estar Prazerzaço aqui. É meu, muito obrigado por ter te deslocado, né, até aqui, vir conversar com a gente. E, Bruna, vamos lá, cara, conta pra galera aí como que foi o teu início, não no digital. Quero começar um pouquinho antes, tá bom? Conversando contigo sobre, cara, como que foi a tua entrada na área da educação física no presencial, lá no início. Quanto tempo tu é formada? Como que começou a tua história na educação física? Para depois a gente chegar no ponto que tu foi pro digital. Tá bom. Então, eu gosto sempre de contar que meu pai queria muito que eu fizesse direito tributário. Que era o que dava dinheiro. Que era o que dava, e era para resolver as pipas da empresa dele, né? Sim. Acho que ele queria. E eu falava, nunca vou ficar num escritório, não gosto, tal. E a única coisa que eu gostava era de fazer esporte. Eu falei, bom, eu vou escolher educação física. E eu já sabia que era uma profissão que não dava muito dinheiro, né? Eu não ia ter aquela prosperidade que eu queria, mas eu pensei, se eu escolhi isso, eu vou para quebrar banca, eu quero ser a melhor. Então, eu já entrei na faculdade com isso na cabeça. Eu escolhi essa profissão, mas eu quero ser a melhor. E eu sempre gostei de trabalhar com excelência em tudo que eu me propunha fazer. E daí, daí eu fiz várias coisas na faculdade, dei aula de natação. No primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar. E no último ano, eu caí de gaiato, assim, numa empresa de personal trainers, numa equipe, como estagiária. Então, eu nunca nem tinha feito musculação, eu fui atleta de natação, era mais essa área de água. E daí, entrei nessa equipe de personal, aprendi a fazer musculação. Eu lembro que o meu primeiro emprego, assim, na área de personal, era assim, era um estágio de 4 horas. Então, por 2 horas, eu ficava treinando. Era 1 hora de cardio, 1 hora de musculação e 2 observando. Só olhando. E daí, anotando na prancheta. Daí, eu comecei a alongar os alunos no final, sabe? Daí, a fazer o aquecimento. E aos poucos, e no último ano da faculdade, que foi em 1999. Eu já ia te perguntar que ano que a gente tá falando. Eu me 1999. formei em 99. E no último ano, eu peguei meu primeiro aluno de personal. E eu lembro que eu fui na casa da pessoa, dar aula, e eu achei muito legal isso. Eu falei, gente, é muito legal. Porque eu enjoava um pouco das coisas, né? Então, eu dava aula de natação, enjoava. Daí, dava hidroginástica, enjoava. Dava não sei o que, enjoava. Daí, o personal eu achei legal, porque são pessoas diferentes. Daí, às vezes, você vai na casa, na academia. Tá mais dinâmico. E eu gostei muito. E desde o último ano da faculdade, que foi em 99, até o início desse ano, eu dei personal direto. Então, foram, acho que, estou falando aí de 26 anos como personal, né? E daí, eu cheguei uma época da minha carreira que eu montei a minha própria equipe. Eu tinha uma demanda muito grande de alunos que queriam treinar comigo. Isso é uma coisa que a galera não faz, né? Eu sempre digo até, a galera enche a agenda e muitas vezes começa a passar pros amigos, pros colegas, ao invés de montar a equipe. Como eu acho que eu iniciei numa equipe de personal... Tu já tinha esse...
eles faziam assim comigo. Então, era aquele esquema 70-30, né? Uhum. Então, eles me passavam um aluno lá no meu Sim. início. E eu dava 30% para a equipe, né? E daí, quando eu tive muita gente querendo treinar comigo, eu falei, vou fazer a mesma coisa. Claro. Então, eu pegava professoras, treinava essas professoras e passava os alunos para elas. E foi uma época realmente muito próspera, né? Da minha vida. Eu trabalhei nas melhores academias de São Paulo. Eu cobrava a hora... Parece que eu tô me achando, tá? Mas não tô... mas é isso aí mesmo que a gente quer saber. Porque eu sei que tu, pelo menos quando eu te conheci ali, que tu veio na mentoria, tu tava na Bodytech, né? Que é a academia do boa Iguatemi, e tal, né? com um poder aquisitivo alto. Como que tu... Porque muitos personagens que estão nos vendo agora, talvez queiram... eles estão vendo porque tem o intuito de viver do digital, mas talvez eles também queiram, nesse momento, de repente, se infiltrar nas academias mais... Como tu chegou nessa... Foi por isso, porque eu caí nessa empresa de personal e eles já atendiam um público bem... com grana, sabe? Que tinha bastante dinheiro. Eu trabalhei em lugares bons. Eu comecei no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos. Então, eu sempre... esses alunos que eles me passavam já eram pessoas com poder aquisitivo alto. Então, e daí foi no boca a boca, né? Um indica para o outro, para o amigo e tal. Então, era sempre um pessoal já que tinha mais condição. E como que tu chegou nessa empresa que foi o que abriu as portas para... Nossa. Nem lembro. Se você acreditar, no último ano da faculdade, eu decidi que eu ia ser uma pessoa acadêmica. Eu resolvi que eu gostava de estudar e estava fazendo minha tese lá de conclusão de curso. E daí eu falei, bom, eu preciso o quê? R$500. R$500 por mês só para bancar minhas coisinhas. Eu morava com os meus pais, né? Então, eu falei, vou procurar um estágio de, acho que natação, hidroginástica, que era o que eu sabia fazer, meio período eu ficaria na faculdade, na faculdade academicamente, estudando, um lado nerd. Sim. E tava bom. E daí eu fui numa academia que tinha perto de casa e falei, eu quero um estágio e tal. Então, eu falei assim, olha, a gente não tem vagas na natação, mas a gente tá com vagas numa equipe de personal. Olha isso. É sorte também, né? É a sorte, mas é o universo. É o universo. E outra curiosidade, né? Eu sou espírita, kardecista, eu sempre frequentei centro espírita. E tinha o cara do estacionamento, olha que louco isso, o cara do estacionamento do centro, e eu sempre conversava com ele, eu falava, Marcão, eu vou lá naquela academia, que era ali perto, e vou deixar um currículo lá. Ele falou, me entrega, porque tem um cara que trabalha lá, um bem grandão, fortão, que ele vem aqui tomar passe direto, ele é super gente boa, entrego pra ele. Olha, tá bom, né? Se tem alguém que conhece. E esse cara, que é Isaías Rodrigues, eu tenho muita gratidão, assim, porque foi ele que me abriu as portas. Ele era o dono dessa equipe, que existe até hoje, chama One More, e foi ali o meu primeiro trabalho como personal. Então, ele falou, não tem a vaga de natação, não sei o quê, mas tem nessa equipe de personal. Eu falei, personal? Sei lá, nem sei como não era teu mundo ainda. Não era zero meu mundo. Eu nunca tinha feito uma musculação, Marcelinho. Sim. E daí ele falou... Não, você não precisa saber nada. É até melhor se você não souber, porque eu te ensino, você não vai ter vício, nada. Então, foi meu primeiro supino, larguei pra nada, no último ano da faculdade. Então, eu aprendi exatamente do jeito deles. Não aprendi nada de personal na faculdade, nada. Então, aprendi lá. E foi muito bem. Eu fiquei, sei lá, uns 10 anos nessa equipe, até que eu desmamei e segui uma carreira solo. Tu falou foi sorte e tal. Eu sempre digo, ok, né? A gente sempre precisa de um pouquinho de sorte na nossa trajetória, mas a sorte só aparece pra quem tá em movimento. Então, assim, tu foi lá, tu bateu na porta, tu perguntou, cara, tem um estágio aí, não sei o quê. Muitas vezes as pessoas, né, falam, fulano teve sorte. Ok, teve sorte, mas ele teve a sorte porque ele tava em movimento e, né? Então não adianta ficar em casa esperando a sorte bater na porta. Isso eu acho também, porque muita gente fala assim de mim, né, que me vem falar, Bruna, tem sorte, dá aula pras famosas, que ainda vou chegar nesse ponto. Tem sorte. Mas eu sou uma pessoa do movimento, assim, eu sou fazedora.
né? Acho que você já me conhece um pouco o suficiente para ver que eu tô sempre em movimento. Então, depois que eu saí dessa equipe, eu tinha uma aluna de personal muitos anos que ela estava sempre comigo. Então, ela fazia ginástica em casa, daí abriu uma academia, ela falou, vamos para essa academia? Porque ela odiava fazer ginástica, então ela precisava de motivação. Sim. E quando abriu a academia no Shopping Iguatemi, ela falou, vai abrir uma academia no Shopping Iguatemi que parece que, acho que vai ser muito legal. Eu falei, vamos. Eu sempre dei aula às 6 da manhã, Marcelinho, eu dava 1000 aulas por dia, acho que 10, 12 aulas por dia, uma em cada canto. Eu almoçava no carro, eu levava a marmitinha, sabe? Algum aluno faltava, eu parava no estacionamento do supermercado, nem do shopping, porque eu não queria pagar, não tinha dinheiro. Parava no estacionamento do supermercado, baixava o banco, dormia 1 hora. De cansaço. A rotina, né, frenética, E daí, quando eu fui pro Shopping Iguatemi, eu caí nas graças, tinha lá umas blogueiras treinando e tal, e acho que me viam dando aula, queria treinar com você, daí dei aula para uma que gostou, que daí me abriu portas para outras, daí eu meio que virei a personal das blogueiras, e daí uma faz, a outra quer, e daí foi isso. Então, sempre quando me vem, fala, a Bruna tem sorte, a Bruna teve num nicho, num público né? A Bruna trabalhou com as famosas, mas também eu acredito que é muito esforço e competência, né, Bru? Porque acontece assim, ó. Fazer um trabalho bem feito, exato, né? Teve a sorte de, sei lá, a primeira blogueira chamar, que aí a gente volta um pouquinho, mas antes disso tu foi lá, bateu na porta, pediu estágio, passou pelo estágio, até a blogueira chamar, teve uma história que é mérito teu. Aí a primeira blogueira chamou. Ok, tu foi lá e deu aula. E ela gostou muito. Aí já entrou a tua competência. Então, a sorte é o encontro da oportunidade com a preparação. Então, não adianta, né, a oportunidade de bater na porta de alguém que não tá preparado, porque essa pessoa não vai aproveitá-la, né? Mas eu sempre tive isso muito firme na minha cabeça, que eu precisava ser a melhor. Que eu não tinha escolhido medicina ou direito, que era uma profissão que... Né, antigamente tinha mais essa coisa, né? Engenharia, direito e medicina, que era a profissão que dava dinheiro. Então, eu falei, se eu quero ganhar dinheiro, eu preciso me destacar, eu preciso ter... Agora eu vou te fazer uma pergunta mais profunda. Esse sentimento de, cara, preciso me destacar, preciso ser a melhor, preciso dar certo, ganhar grana aqui na educação física. Era uma coisa porque você já é teu, dessa tua mentalidade, ou era pra provar pro teu pai que, eu consigo ganhar grana aqui onde eu quero? Não, acho que não. Meus pais sempre, eles sempre me apoiaram, assim, eles são bem tranquilos. Não tinha essa pressão. Não tinha, assim, ele não ficou, não, educação física, porque eu tinha umas amigas que era assim, falava, você vai pro clube, né? Quando minhas amigas iam pra faculdade, tá indo pro clube. Eu tinha outra que o pai deixou ela fazer educação física, mas contanto que ela fizesse direito. Então, ela fez educação física na USP e direito, não sei o que. 2 faculdades. Quer educação física, essa porcaria? Faz, mas tem que fazer uma faculdade normal também. Sim. Os meus pais, não. Uma faculdade normal que ter dinheiro. Que não seja, vou pra academia, vou pro clube. Então, os meus não. Eles sempre me apoiaram e acho que é até uma mentalidade do meu pai, sabe? Falar, eu acho que ele que me ensinou. O que você fizer, faça com excelência. Faça muito bem feito. E foi interessante que uma época, o meu pai sempre foi sedentário, assim, e daí nessa equipe de personal que eu tava, eles lançaram um concurso. Então, você se inscrevia, você e seu aluno, e era um challenge, assim, por 3 meses, o aluno que tivesse a melhor transformação ganhava um prêmio em dinheiro, era um cheque, né, naquela época, ganhava medalha e tal. Então, eu falei, pai, e eu queria que meu pai fizesse atividade física e ele só trabalhava. Eu falei, pai, você quer ser meu aluno? Ele falou, tá bom, acho que meio que pra me agradar. E daí, ele emagreceu pra caramba, ele amou. Aí ele deu mais valor, sabe? Porque ele não entendia o que era meu trabalho. E a gente ganhou o challenge. E ele me deu, eu lembro que ele me deu o cheque, eu fiquei toda feliz. Que Foi massa. muito legal. Então, era uma coisa, assim, minha que eu aprendi dentro da minha casa. Quer fazer? Mas então faz muito bem feito. Sim. E é algo que eu levo até hoje. Eu falo isso para os meus filhos. Vocês escolhem a profissão que vocês quiserem, mas faça bem feito. Sim, com excelência. E qual foi o momento, Bru, que tu te deu conta que, cara, que aquela rotina ali não era sustentável ou que, sei lá, tu não ia ter
de repente, a vida que tu queria trabalhando do jeito que tava trabalhando. Porque o que acontece? O personal trainer e qualquer outro profissional autônomo, nutricionista, fisioterapeuta, toda a galera que vende a sua hora, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte, cara, é muito frustrante porque não importa o quanto tu te esforce, o quanto tu trabalhe, o quanto tu estude, não importa quantas especializações tu for fazer, eu tenho pós, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Cara, não importa por quê? Porque não vai depender de ti a prosperidade, porque o teu modelo de negócio tem um teto. Atende um por horário. O dia tem 24 horas, todo né? mundo tem as mesmas 24 horas, a agenda lota, não é possível colocar cliente, consequentemente não é possível ganhar mais. Então, isso que eu tento botar na cabeça da galera, cara, não adianta se tu quer passar pro próximo nível, porque o personal ele tem níveis, né? E tu passou por todos, que é estagiário, então tu tá lá, ou na pista de musculação, ganhando lá 7, 10 reais a hora. Depois, muitas vezes, a pessoa vira funcionário da academia, aí ele é ali, professor, ganha um pouquinho mais. Depois ele vai ganhando os alunos de personal. Aí a gente, quando é funcionário da academia, a gente admira os personagens, caraca, às vezes o cara até usa umas roupas melhores, que os caras já têm um pouco mais... Tênis mais caro, né? Tênis, nossa, caraca, a gente fica olhando os caras trabalhar, a gente quer lotar a agenda também ser personal. A gente vai ganhando personal, aí uma hora a gente tem coragem de sair do fixo da academia, passa a ser personal, aí nosso sonho é lotar a agenda, só que aí depois vem o próximo passo, que o sonho vira pesadelo de estar com a agenda lotada, né? E aí muitos, o que acontece? Ficam nesse estágio, cara, tipo, cheguei no ápice da carreira. Aí os mais empreendedores, talvez, vão abrir academia, vão abrir estúdio, se dão conta que muitas vezes eu fui dá mais trabalho do que dinheiro, academia. Enfim, e muitos param nesse estágio de lotar a agenda, cara. Sou um personal de sucesso, sou o cara aqui na academia, ok, tá cansativo, mas tô ganhando legal, tô ganhando minha grana, e não dão o próximo passo, que seria digitalizar o conhecimento para escalar. Quando foi que tu te deu conta disso tudo e falou, cara, sei lá, ou não tô mais feliz assim, ou eu quero levar minha metodologia para o mundo todo? Qual foi o teu ponto de virada? Eu sempre fui muito ambiciosa, assim, e sempre gostei de coisas boas, né? Então, dando muita aula de personal esses anos todos, eu via a vida dos meus alunos e eu falei, eu também quero, né? Eu também quero ter um apartamento legal, bonito, um carro legal, tal. E eu, como era solteira, assim, não tinha filhos, eu tinha tudo que eu queria, eu ganhava muito bem, Sim. né? E daí eu casei e tive 2 filhos. Daí eu queria colocar na melhor escola, né? Aí os custos vão aumentando muito quando você tem filhos. Você vai ver que sabendo, já tô os seus bebezinhos já. Meu Deus. E o meu é tudo dobrado, né? Pois é. Nossa. Então, e daí você quer pôr numa escola boa, quer não sei o quê, quer. E daí aquele dinheirão que você ganhava já não dá mais, né? E daí você fala, como que eu posso ganhar mais? Bom, dar mais aulas. Daí eu dava mais aulas. E como que eu posso ganhar um pouco mais ainda? Vou aumentar o valor da minha aula. Então, eu cobrava caro, eu dava muitas aulas. Ao mesmo tempo, eu sou mãe, né? Eu não sou pai. Eu acho que é muito diferente, porque eu queria ter o tempo de qualidade com os meus filhos, né? Eu amamentei, depois eu queria levar na escola, queria buscar na escola, né? Queria poder ficar mais com eles. E daí não dava, era uma escolha, porque daí o dinheiro não dava para ter tudo que eu queria, e ao mesmo tempo eu queria as coisas, bom, enfim. Sim. Daí o que acontece? Eu entrei numa rodinha de rato, sabe aquelas assim, ó? E muitas vezes eu chorava à noite quando eu chegava em casa, porque eu chegava exausta. Eu tinha dado várias aulas, fora buscar na escola, sei lá, leva na natação. Sim, eu queria ser a mãe, né? Ao mesmo tempo que eu queria ser uma mãe presente eu dava muitas aulas. Então eu chegava à noite, eu tava exausta. Só que daí eu fazia as contas. E daí era, sabe? Você trabalha, tudo que você ganha, você gasta. Daí chegou uma hora que eu me divorciei. Daí eu não tinha mais alguém para me ajudar a bancar as coisas. Sim. E daí ficou ainda mais difícil, né? Então, aconteceu que eu gastava mais do que eu ganhava. E eu mesmo ganhando muito bem. Mesmo ganhando muito bem. E eu falava, não quero diminuir meu padrão de vida. Mas eu também, o que eu vou fazer? Daí eu trabalhava mais, eu ficava mais cansada. Naquele ciclo, assim. Daí, um belo dia, eu fui num almoço
com um cara que eu nem conhecia, né? Almoço com várias pessoas, e foi um cara que tava no digital. Eu contei até essa história lá no seu evento, né? E ele era da educação física, super acadêmico, tinha vários livros publicados, palestrante, super renomado, e tinha migrado alguns anos atrás para o digital. E daí a gente estava almoçando, assim, uma turma, ele botou o celular na mesa, né? E o celular fazia plim. Cada vez que o celular fazia plim, ele falava, vendeu. Daí eu falei, gente, o que é isso? Vendeu? Automático, coisa linda. Daí eu assim, né? Daí eu falei, mas como assim vendeu? Ele falou, cada curso meu é, sei lá, R$1.200. E daí eu só almoçando, plim, ele fala, vendeu. E continuava a conversar, plim, vendeu. Gente, eu saí do almoço, eu não conseguia parar de pensar em outra coisa. É um mundo completamente novo. Eu falei, é isso. Mas esse foi o primeiro contato que eu tive com o mundo digital. Eu não sabia que existia. De ver que, cara, existe outra maneira de ganhar grana sem precisar estar presente. E alguém da minha área, não era, sei lá, um curso no Hotmart de sei lá o quê, não sei. E era mais próximo. E ele falava, vocês têm que migrar pro digital, porque eu dava palestra todo fim de semana, pegava avião, nunca estava em casa, nunca via minha filha. E olha agora, o cara ficou riquíssimo, assim. E daí pronto, eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Eu falei, agora o meu celular vai ter que fazer plim. E eu ainda vou falar, vendeu. Igual do cara, eu também quero. E daí fiquei com isso na cabeça e comecei a estudar. Eu fui no primeiro imersão, já me enfiei lá numa imersão daquele cara com Conrado Adolfo, metodologia 8Ps. Isso deve fazer uns 5 anos atrás. E era um mundo muito novo. Ele falava o CAC, o ROI, eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, eu não sabia por onde começar. Inclusive, vou pegar esse gancho, isso às vezes a gente em busca, quem tá começando nessa busca por aprender, cara, agora eu quero entrar no digital, às vezes cai, Conrado Adolfo, monstro, fenômeno, dinossauro do digital, só que às vezes uma pessoa iniciante, acontece que aí a pessoa às vezes, ainda bem que não foi teu caso, mas pode achar assim, cara, isso não é pra mim. Porque é muito além, né? Eu faço a analogia que é um aluno iniciante entrando na academia e pega um professor que bota uma barra nas costas pra ele agachar, ele nem sabe ainda. O agachamento é ruim? Não, mas pra aquela pessoa não serve. Mas foi isso mesmo, eu caí de gaiata num outro mundo, assim. Eu falava, nossa, não vou conseguir. Bom, daí fiquei tentando, até que eu fiquei muitos anos, né, tentando uma coisa. Daí eu gravava aula, eu tinha uma sócia nessa equipe de personal, né? E eu falava, vamos gravar umas aulas, a gente grava e vende. Daí foi a pandemia. E a gente vendeu até que bem na pandemia, mas assim, sem estratégia, nada. A gente pagava um câmera lá, gravava, editava e botava para vender sem saber nada. E vendeu, porque era pandemia, né? Não queria. E depois voltou, parou de vender. E eu falava, não, preciso ganhar dinheiro, sabe aquele incômodo? Claro. E daí foi um dia que eu vi um anúncio seu lá, falando, o que me chamou a atenção crie o seu produto do zero. Em quantas? 4 semanas. Crie seu produto digital do zero em 4 semanas. Em 4 semanas. Para um ariano, isso em 4 semanas. Isso, não é em 6 meses, não é em um ano, não é um dia, em 4 semanas. Daí eu falei, pronto, quero 4 semanas. Daí eu comentei com a esposa desse cara que virou meu amigo do Plim vendeu. Ó, tem um tal de Marcelo Teixeira. Ela falou assim, não, eu já ouvi falar, o cara é bom, pode confiar, não sei o quê, né? Daí eu falei, bom, tá bom, vamos ver, né? Porque tem mais essa no digital ainda, né, Bru? Em quem confiar. Cara, quem que eu vou entrar? Quem será, né? Daí eu te via lá, falei, uma cara de novinho, né? Os brinquinhos, os piercing, cheio de tatuagem. Esse menino aí nem saiu da fralda, né? Será que ele vai saber me ensinar alguma coisa? Daí eu entrei naquela aula, workshop, né? Domingo. Acho que era uma quarta-feira à noite. Era uma quarta-feira mesmo, isso mesmo. Tu assistiu o replay ainda, me lembro direitinho. Eu acho que tu assistiu o replay no outro dia, não? Não, eu assisti na quarta ao vivo e daí eu gostei, porque eu te achei super sério. Aquela impressão de, menino, você falou com propriedade, daí você respondia, daí a gente interagia no chat, né? De onde é, não sei o quê, quem... Eu falei, gostei. Acho que
sei lá, R$ 1.000, né? O negócio, eu falei, vou experimentar. E daí foi quando, assim, virou uma chave, né? Sim. Porque eu comecei lá a olhar, fazer, daí tinha dificuldade, daí falei com você, lembra? Eu falei, Marcelinho, me ajuda. E daí a gente fez meio juntos. E foi onde eu vi outro mundo. Daí meu celular fazia plim, vendeu, plim, vendeu. Eu falei, E daí eu vi, e eu falo muito isso, que eu gosto muito desse mundo digital, porque o resultado é proporcional ao seu esforço. Desproporcional pro bom, né? Ao esforço. Então... No caso, estrondoso, ao contrário do presencial, né? Exato. No presencial, em qualquer profissão, né? Você se esforça, você chega assim, um presidente de uma empresa, você chega a ganhar um teto e mais daquilo você não vai. Exato. O mundo do empreendedorismo quanto mais você estudar, mais você se esforçar, mais você colocar em prática, você vai colher o resultado. Exato. Então, só depende de mim. Não depende de um chefe, não depende de mais clientes, né? Depende de mim, do quanto eu vou estudar, quanto eu vou colocar em prática, quanto eu vou me esforçar, quanto eu vou fazer aquilo bem feito, com excelência. Então, eu tô nisso até hoje. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas eu tenho certeza que eu vou. Eu tô me estruturando cada vez mais. E é isso. Mas isso que tu falou é muito, muito interessante, que é isso. Porque assim, no presencial, ele não te premia pelo teu esforço, né? Então, como a gente... É que nem eu digo, ao contrário, não importa o quanto tu te esforça, quanto tu trabalha, quanto tu estude, quantas especializações tu faça, o quanto tu invista. Eu me lembro quando eu era personal, cara, eu investia mais ou menos uns 10 pau por ano em curso. Eu sempre gostava, ia a São Paulo, fazia. Só que o que me frustrava era eu voltava pra minha cidade e tudo seguia igual. Tipo, eram os mesmos alunos, eu acho, meus alunos são meus amigos até hoje, foram meus alunos por 10 anos, 11 anos. Só que assim, aquela grana que eu tinha investido, a única coisa que acontecia era que eu melhorava o atendimento para aqueles alunos que eu já tinha. Que se eu não melhorasse, eles iam continuar comigo igual. Claro, era uma coisa mais pra mim. Eu me motivava a seguir trabalhando com eles, eu testava em tudo neles e tal. Só que, cara, tudo que eu aprendia ficava restrito pra eles. E tudo que eu investia em curso, financeiramente não me retornava, porque eu já tinha agenda cheia. Eles não iam me largar, já estava 10 anos comigo. Óbvio, né? Tu não pode ir ficando para trás, mas assim, não precisava investir. Também você não podia aumentar muito o valor da aula, né? Eu aumentava, como é que era? 5 ou 10 reais por ano. Eu aumentava R$10 por ano. Sempre em fevereiro, 10 a hora, reais. né? Que aí dá um valorzinho lá. Aí tu aumenta 10 reais, já aumenta sabiam. 120. 3 vezes a semana aumenta 120 reais. Mas pra quem tá pagando, sei lá, 800, vai pra 920, a pessoa... Pra quem... Aquilo. Personal sempre vai ser assim, pra quem recebe é pouco, pra quem paga é muito. Independentemente do quanto seja a hora-aula. É 50 reais a hora-aula. Cara, pra quem paga é muito, né? Eu faço meu inglês, aí às vezes eu, tem que pagar, eu faço as contas do inglês de quando mas eu tô pagando, tá louco. Pra ele que tá recebendo, não vou chorar aqui, né? Vamos pagar a hora-aula do inglês lá. Então, a hora-aula é tudo assim, manicure, inglês, fisioterapia, educação física. Pra quem recebe é pouco, pra quem paga é muito. Então, assim, que nem tu falou com excelência, o presencial, cara, isso era o que mais me frustrava. E eu sempre fui de estudar, sempre fui que nem tu, assim, cara, eu quero ser o melhor. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes. Eu quero ser o melhor, eu quero ter a melhor academia, eu quero ter o melhor estúdio, tanto é que eu já depois dava curso. Só que é isso, cara, não tem pra onde correr, tu não consegue escalar. E o digital não, ele te premia pelo teu esforço. Tu falou que ele é proporcional, eu brinco que ele não é proporcional, ele é desproporcional, tipo assim. E outra, tem que trabalhar, a galera acha que não tem que trabalhar no digital, né? A galera acha que vai botar pra rodar lá e vai ficar com o notebook no colo na praia. Tem que trabalhar. Pra caramba. Tem que trabalhar muito, mas te dá mais prazer, porque você vê o retorno porque daquilo. O retorno é desproporcional ao esforço que tu fez. E outra, é o que eu te falo, só depende de você. Eu tive equipe de personal, eu tinha, sei lá, umas 10 professoras que eu treinava. Só que daí você depende do outro. Então, você pode treinar a técnica, tudo. Se a menina acordar de mau humor, Exato. se ela faltar porque ela tá doente, se ela não for simpática, se ela não for cuidadosa, por mais que você treine, é outra pessoa, não é você. Exato. Né? Então, o digital não, é você. E daqui a pouco tu vai escalar desse jeito aí com o professor, tu vai ter 10, 11, 12 professores, não tem como. Aí tu vai estar gerindo uma equipe de 12, imagina, tá doido. Era isso. E no digital meio que tu
entre aspas, né? Mas tu escolhe quanto tu quer ganhar, cara. Bateu no teto dos 10... No teto não, bateu na meta de 10 mil por mês. Cara, agora eu vou fazer outro funil, vou aprender a ganhar 20. Tá fazendo 20? Cara, agora como que eu faço pra ganhar 50? Porque sempre tem a maneira de tu aumentar. Isso é que é muito motivante no digital e perigoso, eu costumo dizer. O digital, ele é um pouco perigoso em relação a isso, porque a gente meio que entra num ciclo e se a gente não cuidar, a gente fica correndo atrás do rabo nesse sentido de... Porque sempre dá para ganhar mais. Então, o digital, a gente tem que tomar um cuidado, porque sempre existe um funil novo, sempre existe uma maneira nova de ganhar dinheiro e sempre existe a possibilidade de ganhar mais. Porém, o que acontece? Muitas vezes o que tu fazia para ganhar, sei lá, 50 mil por mês, não vai te levar a 100 mil por mês. Então, tu precisa fazer outras coisas. Quando tu bate 100 mil por mês, tu precisa fazer outras coisas. E assim vai. E aí, chega uma hora que no digital também tu precisa ter equipe, né? Tu tem que ter uma equipe de suporte, tem que ter uma equipe, talvez, de vendas, quando já tá ganhando 200 mil por mês. Então, tu tem que gerir essa equipe. Então, eu costumo dizer assim, ó, cara, cuidado para não focar só na grana e esquecer o propósito pelo qual tu entrou no digital, né? Que foi o quê? Cara, eu entrei no digital para ter liberdade de tempo, para ter uma rotina tranquila, para ter grana no bolso, ok. E muita gente está entrando no digital e está se perdendo do propósito inicial, que era ter essa liberdade, e tá criando... Fica escravo do trabalho de novo. Escravo do trabalho de novo. Só que ganhando, agora com algema de ouro, ganhando bem pra caramba, só que, cara, no final... Aí eu já entrei nessa e eu, cara, tem que tomar cuidado, porque é isso. Então, assim... É um problema bom, né? Que é começar a ganhar dinheiro, a gente quer ganhar mais, só que tem que tomar muito cuidado. Porque, cara, não adianta também estar ganhando 300 pau por mês com burnout ou sem tempo para tua família, ou irritado, estressado. Então, o digital tem muito isso, até para quem tá nos assistindo aí. Não sei se você tá na casa dos 100k, dos 150, dos 200, ou não sei se você tá começando do zero. Mas eu gosto de estipular um teto, assim, no sentido assim, ó, cara, quanto que eu preciso para viver muito bem, para ser muito feliz... E, cara, e viver minha vida tranquila. E eu já fiz essa conta. Eu preciso disso aqui, cara. Se eu tiver isso aqui todo mês, cara... Porque é que aí isso vai depender de pessoa pra pessoa. Eu sou uma pessoa simples, assim, cara, jogando meu futebol, jogando meu futevôlei. Eu moro a 5 minutos da praia, podendo ir na praia, morando em uma casa legal... Tendo um carro legal, minha família... E sobrando bastante dinheiro pra eu guardar todo mês que eu gosto. Cara, beleza. Tô de boa. Não preciso ir no melhor restaurante. Não preciso viajar pra Europa 3 vezes por ano. Não preciso dessas coisas. Depende do que cada um quer, Cada um quer. Mas é legal estipular pra quando tu chegar lá, tu não te perder. A galera não se perder. Tipo, até já digo pra ti também que tu tá escalando. Daqui a pouco assim, ó, cara. Tá, mas o que eu queria lá no início? Porque senão daqui a pouco eu tô indo contra aquilo que eu queria. E me conta, Bru. Beleza, aí encontrasse o Marcelinho lá. Marcelinho te apresentou o sistema pra tu lançar em 4 semanas. Lançou em 4 semanas ou não lançou em 4 semanas? Em 4 semanas. E como que foi? Foi muito legal, né? Porque eu ainda mudei um pouco, porque eu sou teimosa, né? Eu me lembro. Conta pra galera da Lua. Então, eu cheguei em casa, né? Porque eu casei de novo e contei pro meu marido. Eu falei, amor, eu conheci um cara aí, um tal de Marcelinho. Ele me ajudou a montar meu primeiro programa e a gente vai abrir o carrinho. Daí ele falou, peraí, vai abrir o carrinho? Que dia? É um negócio meteórico lá, começa segunda, abre o carrinho na quinta. Ele falou, peraí, vamos ver a lua. Daí ele falou, não, a lua na quinta não é bom. A lua muda de lua, sei lá, lua cheia, porque ele é todo, né? E daí ele falou, você tem que abrir meia-noite, que é lua cheia, na quarta-feira, uma lua especial. Daí... taca eu mandar mensagem, Marcelinho, é o seguinte, não vai dar pra seguir a metodologia bem direitinho, que a lua muda. Ele falou, meu Deus. Caraca, quando ele mandou essa mensagem, eu mandei pra cima assim, olha aqui. Que louca. Aqui, ela não quer abrir quinta, ela quer abrir terça, meia-noite. Por causa da lua. Daí, foi bom que você só concordava comigo, deixa essa louca
cair. E daí foi muito bom, né? Abri o carrinho e eu ainda falei, eu sou muito controlada, assim, mentalmente. Eu falei, não vou me estressar. Eu fiz tudo, fiz o meu melhor lá, vou dormir, né? E abri meia-noite e deixei no silencioso. Quando eu acordei no dia seguinte, sei lá, 5 da manhã para dar aula, já tinha 20 mil na minha conta. Eu falei, nossa, que legal! Fui dormir, acordei com 20 mil. E daí eu fui dando aula e eu deixava o celular no plim, né? Que eu queria ouvir o barulhinho. E ficava plim, plim, plim. Eu tive que mudar para não incomodar as alunas. E daí eu dava uma aula, saía da aula 30 mil. Dava uma aula, saía da outra aula, 45 mil. Até as minhas alunas, tinham alunas também que faziam aula comigo há 10, 15 anos. Eu mostrava elas, caraca, Bruna. Eu lembro, acho que, sei lá... Teve um dia que 11 da manhã, eu já tinha dado umas 5 aulas, já tava com mais de 50 mil. Eu falei, nossa, é muito legal. Daí foi assim. Acho que o primeiro lançamento a gente fez mais de 100 mil, né? Deu, acho que, se eu não me engano, 130 mil com a tua primeira ação de vendas. E eu acho que é legal também falar pra galera que... Até tu falou, lá na pandemia a gente pagou um cara pra filmar. E nesse a gente não pagou ninguém. Celularzinho, porque muita gente que tá começando acha que tem que ter o melhor estúdio, a melhor câmera. E por esse motivo não faz. Porque muitas vezes, não tenho grana pra investir. Como que tu gravou o teu primeiro produto? Conta pra galera que estrutura que tu usou, o que tu botou lá. Nada, comprei um tripézinho desses bem vagabundos, botei meu celular... Daí você tinha falado, celular na horizontal, tinha que subir no YouTube, né? Essa parte eu penei, mas... E gravei. Até hoje eu gravo tudo no celular. Tudo, até hoje, né, Bru? Já faturasse que quase 2 milhões de reais nesse percurso. 1 milhão e pouco, 1 milhão e meio, mais ou menos. 1 milhão e meio, quase 2 milhões. E até hoje tu grava com o celular, correto? E sabe o que eu vi? Que as pessoas gostam mais. Quanto menos editado, mais conecta. Mais intimista fica, parece. Eu gravo na minha casa, com os meus cachorros passando, latindo, passa avião, que é caminho do aeroporto, barulho de avião. Daí eu esqueço o treino, porque eu fico com preguiça de anotar e ir olhando. No começo eu fazia uma colinha. Daí eu falei, não vou, né? Daí eu esqueço um exercício, as pessoas amam. Nossa, a Bruna é que nem eu, esquece tudo. Daí dão risada, daí eu falo besteira, daí eu canso. Mostrar a vulnerabilidade, mostrar que você é uma pessoa de verdade, sabe? Que toca a campainha, o cachorro late. Não, todo mundo adora. Muito mais do que super editado, que eu também já fiz pra testar. Sim. Estúdio, maquiagem, cabeleireiro, não sei o quê. Desconecta, porque é um mundo muito longe, sabe? Que loucura. E as minhas alunas falam, parece que eu tô treinando com uma amiga. Porque eu ligo a televisão, elas falam, eu vou respondendo. Que eu vou perguntando, eu tô tão cansada, queria chamar o SAMU. Daí diz que ela fala do outro lado, eu também. E daí fica gostoso. E legal, como tu faz o treino também, tu consegue sentir o que a pessoa tá sentindo lá do outro lado. Então, exato. Tu consegue ter uma noção. Tipo, se eu tô cansada e sou preparada, a minha aluna deve estar pior. Eu lembro muito bem no começo, uma vez eu falei, Marcelinho, você falou assim, grava 3 aulas, né? E põe lá pra pessoa fazer 21 dias. Eu falei, não, 3? Vou gravar logo 21. A tal da excelência, né? Se eu posso fazer bem, porque eu vou fazer mais ou menos, né? Daí, eu gravei logo 21 aulas. E daí... O que eu ia falar? Esqueci. Não, desse negócio de fazer sem precisar mega produção. Não. E daí, eu falei assim, eu ia gravar 21 aulas, falei, pra eu não gravar a aula inteira, e se eu gravar uma série só? Você lembra disso? Sim. E eu falo, pra pessoa que tá em casa, você repete aí 3 vezes. Você falou, puta, Bru, não acho legal. Eu não gosto assim, cara. Geralmente tem muita gente que faz, né? Muita gente quer fazer assim porque é mais fácil, né? É muito rápido. mais fácil. Eu sempre falo, cara, dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas o que acontece? O jogo do digital e de qualquer empreendedorismo é tu vender pro teu cliente várias vezes, né? Então, assim, ele não é a venda não é o final. A venda é o início. Então, por exemplo, vendi pra ti. Cara, não é o final. Ali é uma jornada que eu tenho contigo, de repente, pro resto da vida.
E, inclusive, tu já estás comigo há 2 anos, como mentoria. Então, se lá no início eu pensasse que a venda fosse final, tipo, já vendi pra Bruna. A Bruna me perguntou, depois eu respondo, 3 dias depois. O que acontece muito, né, Marcelinho? Acontece muito. Então, assim, quando a galera faz esse tipo de treino, cara, que é, grava e fala pra pessoa, faz aí 3 vezes com descanso de 1 minuto. Cara, não, é muito diferente que nem tu faz uma videoaula. Abre, é legal que eu sempre falo, eu sempre te cito pros meus alunos, cara, a Bruna nem edita, aparece ela dando play e dando stop na câmera. Então tá, obrigado, tchau. E pum. Então tu dá play, dá uns passinhos pra trás, fala com a galera. E sabe por que eu comecei a fazer assim? Porque isso não custava nada, cortar o comecinho e o final, né? No vídeo mesmo. Mas eu segui uma moça lá no YouTube, que eu gosto, que fala de mentalidade, e ela fazia assim. Ela aparecia dando play e, eu achava tão legal. É muito legal. Você vê como inconscientemente conecta. Exato. Parecia que você tá na casa dela, com ela. Sabe, tomando um café. Então, eu fiz isso propositalmente por causa dela. E vai totalmente contra o que a galera que tá começando acha que tem que ser. A galera acha que tem que ir pra estúdio. Então, já fica a dica se você tá começando hoje no digital. Ou se você até mesmo já fatura muito. Porque eu também sou assim, Bru. Então, hoje, cara, nossa empresa já fatura mais de 200 mil por mês no digital. E eu nunca fui, até hoje, em um estúdio para gravar as minhas aulas. As minhas aulas eu entro no Zoom, compartilho a tela, porque no final das contas, o que importa é o conteúdo, né? Porque não adianta tu estar no estúdio, o conteúdo ser nada a ver. Então é melhor estar num Zoom e fica essa coisa intimista de estar ali. Então, cara, não precisa de uma mega estrutura, tu não precisa ter tudo mega profissional. Com pouca coisa tu já consegue começar. Com pouca estrutura, com o que tu tem em casa, com o teu celular, com o teu computador. É aquele clichê, né? Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. Se tu também não tem um melhor celular, cara, vai com o celular que tu tem. Porque outro mito que a galera acha é que tem que ter muitos seguidores para começar a vender. E eu sempre digo, cara, não tem que ter muitos seguidores para começar a vender. Tu tem que vender os seguidores que tu já tem, porque ali tá a galera pronta para comprar de ti, pra depois a tua base começar a crescer, boca a boca, depois tu botar tráfego pago, que aí tu valida o produto. Então o processo é o contrário. A gente não espera ter seguidores para vender. A gente começa a vender para seguidores que tem, para depois começar a ganhar seguidores. E, Bru, sobre o teu produto. E aí, como que tu conseguiu dar sequência? Porque o que acontece? Uma das maiores dificuldades da galera é o quê? A galera vai pro digital, faz uma primeira ação. Ok, tem sucesso ali, sei lá, vende numa primeira ação 3, 5 mil, 7 mil, 10 mil. Tu foi fora da curva, 130 mil. Não é o normal, tá, gente? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? É normal acontecer com você que vai começar do zero? Não é normal, tá? Então, assim, já para deixar claro, não vender ilusão aqui, cara, mas é aquilo, né? A sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Então, como que foi pra ti dar sequência? Que é o mais difícil pra galera. A galera faz uma ação, vende e eu brinco que é a batuma. Muitos têm um sucesso no primeiro, cara, faz 5, faz 7 mil, faz 10 mil e param. Então, mas sabe por quê? Param, porque o segundo lançamento nunca é como o primeiro, né? Então, o primeiro eu vendi pra caramba, o segundo eu vendi muito menos, o terceiro eu vendi menos, e daí eu fiquei vendendo menos, mas eu falava, e aí, Marcelinho, né? Daí você falava, não, é assim mesmo, agora você tem que estudar esse outro funil e aplicar outra coisa, e não sei o quê. Tanto que a gente estava falando na aula passada mesmo, né? Que eu até fiquei meio traumatizada, porque eu nunca fiz tráfego, nunca tinha feito tráfego pago. Eu tinha um orgânico muito bom, acho que tinha uma demanda reprimida tu bateu ali. 1 milhão sem tráfego, acho, não foi? Sem tráfego. Tudo no orgânico. Tudo no orgânico. Então, eu falava, esse negócio de tráfego é, sei lá, não sei, não precisa, bobeira. E daí eu comecei a estudar sobre tráfego, que é outro mundo paralelo também, né? É outra pegada. É outra pegada, porque o que acontecia? Eu passava, assim, nos lugares, hoje você vê todo mundo no celular o tempo todo, né? Então a pessoa tá tomando café da manhã, tá no celular, tá no almoço, tá no celular, tá em qualquer lugar, tá no celular. Então eu falei, se ela estivesse no celular e ela estiver me vendo, quantas pessoas querem emagrecer, quantas mulheres, né? Então eu falava, eu tenho que chegar no celular dessas pessoas. E para mim, tráfego era muito difícil. E daí eu comecei a estudar, fazer curso, estudar. Tanto que hoje eu tenho um gestor de tráfego, né? Que é você que me indicou o Conte.
mas eu sei um pouquinho do que ele faz. Que é importante saber. Eu não faço, mas eu sei o que ele tá fazendo, né? Até para cobrar. Não ficar, né, na mão da pessoa, né? E daí eu comecei a investir em tráfego e meu último lançamento meteórico eu vendi para 7 pessoas. Assim, o primeiro eu vendi para quase 500. Imagina. Para 7, eu fiquei tão triste, eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, acabou, não dá mais certo, ferrou. E é engraçado isso que a gente acha que é para sempre. Não, nunca mais vai dar certo. Você sabe, eu não queria fazer mais, agora eu vou fazer. Daí eu pensei, não dá, não funciona mais, não vou fazer nunca mais, porque sem tráfego eu ia bem, agora com tráfego. E daí você me fez uma pergunta: o que você fazia antes? O que você mudou? E eu não sei ainda, né? Então, eu acho que é uma coisa, resiliência, sabe? Persistência. É resiliência, é não desistir. Porque, às vezes, dá uma exaustão, assim, porque graças a Deus, né? Eu durmo e recupero. Porque, às vezes, eu tenho vontade de chorar à noite. De tanta coisa que eu penso, eu faço. E agora que eu descobri que depende de mim, eu trabalho o tempo todo. Que eu não tô com o meu marido ou com os meus filhos, eu tô trabalhando e pensando como que eu posso fazer melhor, para melhorar, para ganhar mais, para fazer outro funil e não sei o quê. E daí, quando não dá certo, é muito frustrante. É muito frustrante. Mas eu tenho uma coisa na minha vida que eu nunca ando para trás. Então, se eu compro um carro melhor, sei lá, comprei um carro com direção hidráulica, nunca mais eu vou ter um... Se eu compro um automático, eu nunca mais vou querer um... Entendeu? Então, esse ano eu parei de dar aula para minha última aluna de personal, que eu cobrava super caro. E mesmo assim, eu parei de dar aula para ela. Eu falei, nunca mais eu quero dar aula de personal. Nunca mais. De tão cansada, que eu dava muitas por dia. E mesmo me pagando bem, se me pagar bem, eu não quero. Eu não quero porque chegou mais, um ponto que não faz mais sentido. Até quero pegar esse gancho contigo e tu nos contar como que foi essa tua transição de viver 100% do digital, porque hoje tu só vive do online, né? Então, assim, tu ganhava muito, porque tu já era fora da curva como personal presencial em relação a ganho, né, Bru? Então, como tu tava nesse meio, tu ganhava muito bem. Uma vez tu me falou, eu falei, caraca, porque pra quem tá assistindo aí não sabe, eu também fui personal, né? Hoje sou personal aposentado por mais de 10 anos, tive academia e tal. Quando a Bru me disse quanto ganhava como personal, eu, caraca, cara, é muita grana. E um dia tu falou pra mim, Marcelo, vou abandonar tudo e vou viver 100% do digital. É muito louca, né? Porque eu acho que você tem que queimar o barco, sabe? E sabe queimar a ponte? Se você resolve ir pra outro lugar, você tem pra onde correr. Tu sempre vai... Você não faz tão bem feito se você não tem saída. Sim. Se você tem que viver daquilo, aquilo tem que pagar suas contas, e você não tem outra opção, você vai se dedicar mais, você vai... Fazer dar certo. Fazer dar certo, mesmo que seja inconsciente, sabe? Você vai dar tudo ali. Se você sabe que tem pra onde correr, mas eu vou ter lá 2, 3 alunos de personal. 2, 3 alunos de personal são 3 horas que você deixa de trabalhar, mas o deslocamento. Se você pegar aquele horário e trabalhar no digital, né? Então, era isso que eu pensava. E eu arrisquei pra fazer dar certo. E também, gente, eu não posso deixar de falar que, graças a Deus, eu tenho meu marido que me dá um apoio, que me dá todo incentivo, né? Importante falar isso, porque assim, não vai largar todos os teus alunos amanhã sem ter feito nada ainda no digital. Então, assim, responsabilidade, né? Então, pensa, porque a Bruna também estava numa mentoria, tinha meu suporte, tinha um plano, já tinha as coisas rodando, né? Então, até sempre surgiram assim, cara, vai tirando aos poucos, de repente. Tira o... Já tá com alguma coisinha no digital rodando. Cara, tira aqueles alunos não. Que pagam menos, que pagam menos e aqueles horários mais chatos que tu não gosta. Por exemplo, no meu caso, era das 6 da manhã, das 7 da manhã, nunca gostei. Os da noite, nunca gostei. Às 20, às 21. Cara, vem tirando esses alunos e nesse horário não fica dormindo às 6 da manhã. Te acorda... nem vendo Netflix, Exato, né? Te acorda e vai trabalhar no teu digital e à noite chega em casa, naquele horário tu já estava acostumado a trabalhar, trabalha no digital. Pô, conseguiu recuperar aquela grana que tu deixou de ganhar por causa que tu tirou os alunos...
tira um agora das 14, tira e vem, pum, daqui a pouco. Tudo é um all-in, né, Bruto? Chegou e pá. Porque eu sou muito exagerada, sabe? Isso é o certo, tá? Sim. Ser comedida, fazer as contas. Eu já falo, vai, que Deus ajuda. Que massa, Bruto. E qual foi a dificuldade maior que tu encontrou, assim, no momento que tu queimou a ponte, que tu pegou teu bonezinho, jogou pro outro lado do muro e que tu te deu conta, assim, que, cara, mês que vem não vai entrar... Qual foi a maior dificuldade, assim, que tu teve, que tu provavelmente tem ainda? Pra quem tá te vendo ali, por exemplo, pra quem é personal ou nutri, tá vendo esse episódio e ou já tá no digital ou tá querendo começar, o que tu achou que foi mais difícil, assim, e se pudesse, sei lá, dar uma dica pra galera? Pra mim, sempre o mais difícil é a parte da tecnologia, né? Então, eu acho que as pessoas mais jovens ali, de 20 anos, têm mais facilidade, né? Eu não tinha nem computador até outro dia. Eu só fazia tudo com o meu celular. Então, para mim, subir uma aula no YouTube foi muito difícil para eu aprender. Montar a plataforma, né? Na Eduz, agora na Green, é super difícil. E essas coisas que eu perdia muito tempo e me irritavam num nível, gente, que eu queria jogar o computador longe, jogar o celular longe, chorar e tal. Mas, você vê, se você contrata uma pessoa, né? Você paga, sei lá, R$1.000 e a pessoa faz num minuto, né? Então, eu acho que você pode terceirizar algumas coisas. Então, faz o primeiro lançamento, ganhou 7.000, tira 1.000 para pagar alguém para te ajudar, sabe? No começo é perrengue mesmo. Às vezes a galera acha que isso para qualquer coisa, seja empreendedorismo digital ou físico, a galera acha assim, quando eu estiver ganhando muito, eu vou ter no caso no digital, vou ter um gestor de tráfego, vou ter alguém que edita, vou ter não sei o quê. E no físico também, porque eu tive academia, então, quando eu faturar tanto, eu vou ter mais 2, 3 professores. Não, o processo é o contrário. Tu não tem que esperar faturar para contratar. Tem que contratar muitas vezes para começar a faturar mais. Só que aí entra o espírito empreendedor, né? Tu tem um espírito empreendedor de que... E muita gente não se dá conta também disso, que, cara, o digital ele é um empreendedorismo como outro qualquer. Muitas vezes tu vai precisar botar na frente, na maioria das vezes, vai precisar botar uma grana na frente, seja ou em tráfego, seja, no teu caso não precisou, mas seja com alguém que vai editar o vídeo para ti, ou fazer uma página, ou fazer... Pra depois tu correr atrás dessa grana. Cara, é empreendedorismo como outro qualquer. Se tu vai abrir uma hamburgueria... Arriscar. É a mesma coisa. Lógico, você vai abrir uma franquia de qualquer coisa. É pelo menos, sei lá, R$300.000, R$500.000. E daí você quer começar no digital com 0, dá, né? Dá. Mas se você colocar um pouquinho de tráfego, vai dar mais, um pouquinho. Daí contrata uma pessoa para te ajudar nas coisas que você tem dificuldade e usa o seu tempo no que você é bom para gravar aula, por exemplo, que ninguém pode gravar por você, tem que ser você. Faz. E outra coisa, antes feito do que perfeito. Vai fazendo e depois vai melhorando. Exato. E outra coisa, para quem até quero deixar dica, para quem tem vergonha de gravar vídeo, vergonha de aparecer, uma coisa que eu aprendi uma vez num curso e faz muito sentido não é sobre você, né? Porque mulher tem muito isso. Não vou gravar porque eu tô feia. Não vou gravar porque meu cabelo não sei o quê. Gente, ninguém tá nem aí pra você, entendeu? Não é sobre você, é sobre o seu produto, é sobre o que você vende, é sobre a transformação que você vai causar na vida da pessoa, né? Então, tirar essa coisa de deixar de fazer pelo medo do julgamento. Eu tinha um pouco isso, sabe? Eu tinha umas alunas... muito ricas, assim, que foram minhas alunas por muitos anos. E sabe essas pessoas que julgam mesmo? Que viam, sei lá, blogueira, influenciadora, nossa, falava mal da roupa, falava mal disso, olha que ridículo que ela tá postando. E eu sempre, quando ia postar alguma coisa, eu pensava, né? que minhas alunas vão pensar de mim? No começo eu pensava isso. Depois, eu falava, Dani, não tô nem aí. Quando você vê o plim, vendeu o Pix, o dinheiro entrando, você fala, gente, tô nem aí pro que os outros falam. Porque a gente se preocupa mais muito com o que as pessoas que nos conhecem, né? Exatamente. Ou, sei lá, nossa família, nossos amigos, o que nossos amigos vão pensar, não sei o quê, o que minhas alunas de personal vão pensar. Dane-se, né? Porque no fim, quando você tiver sucesso, todo mundo vai te admirar. E né? dizer, ela era minha personal. Vão falar, nossa, o que você fez? Né? E vão se orgulhar, mas você tem que ter coragem.
né? Exato. De dar a cara a tapa. Muitas assim. vezes também, principalmente personal, Nutri, eles, quando começam a se expor nas redes sociais, uma preocupação deles é falar algum termo errado, alguma bobagem. Fica muito preocupado, às vezes, até com os colegas de profissão, Sim, com sim. o professor da pós. Aham. E aí eu sempre digo, cara, tu não vai falar o gastrocnêmio, tu vai falar a batata da perna. Tu não vai falar o isquiotibial, tu vai falar a parte de trás da coxa. Então a galera também acha que tem que ter toda uma formalidade. Tudo que a galera acha é o contrário. A galera acha que tem que ter mega estrutura. Ao contrário, não tem. Vende mais com menos estrutura. A galera acha que tem que ser super técnico. Eu tenho que ser, sei lá, o Paulo Gentil da vida. Não, não precisa, ao contrário, porque tu não tá... O Paulo Gentil tá falando para profissionais de educação física. Então ele tem que ser técnico. Beleza. Você não está falando para profissionais, você está falando para o público fim. Né? Então você tem que ter a linguagem do público fim. Mas o que o fulano vai pensar se eu mostrar aqui as dicas? Cara, tu tem que agradar quem vai comprar de ti, ou tu vai querer agradar o cara que trabalha contigo na academia, ou, né? Você tem que esquecer, gente. Esquece quem dá do outro lado, esquece quem fala mal de você, esquece tudo. Foca na sua meta, né? E uma coisa muito legal de mentalidade, que uma vez você falou pra mim, e também eu levo isso, eu tinha muito medo, assim, de falar, mas será que eu tô cobrando muito? Mas... de vender, né? De ficar, assim, convencendo a pessoa de algo. Eu nunca gostei. Quer fazer aula comigo? Faz. Quer comprar? Compra. Eu não gosto de ficar convencendo ninguém a nada. Eu sou assim. E daí eu falava, Marcelinho, muito chato essas copies que tem que falar. Gatilho da escassez. A última vaga está acabando. Não quero. Se a pessoa não quiser comprar, dane-se. Problema dela. Daí você falou uma coisa. Fala, Bru, pensa que você vai estar ajudando alguém. E o seu programa não é bom? É bom. Você acredita? Acredita. Tem resultados bons? Tem resultados ótimos. Você não recebe depoimentos todos os dias das mulheres falando, você mudou minha vida. Pensa que talvez uma que esteja lá em cima do muro, se você dá uma forçadinha e convencê-la, vai mudar a vida dela. Exatamente. E daí, depois disso, eu vendo com muito mais facilidade. Mais tranquilidade, assim, com uma consciência mais... porque criou-se uma coisa que vender é ruim, vamos dizer assim. E o que eu te falei na época foi assim, cara, cada venda que tu não faz é uma vida que tu não transforma. E vou repetir pra você aí. Cada venda que você não faz da sua metodologia é uma vida que você deixa de transformar. Por quê? Porque tem muita gente, cara, sedentária. Hoje em dia, cara, doenças relacionadas ao sedentarismo matam mais que Alzheimer, tabagismo, acidente de carro e a própria fome. Então é nosso papel como profissional de educação física, que somos profissionais da saúde e nutricionistas, que é o meu público, levar a nossa metodologia para o mundo todo para salvar vidas em grande escala. E essa pessoa que precisa ser salva, vamos dizer assim, ela não precisa de uma mega personalização, de uma dieta. Cara, ela só precisa dar o primeiro passo. Só precisa dar o primeiro passo para tirar essa pessoa do sedentarismo. E muitas vezes, Bru, vou ir mais profundo. Muitas vezes, aquela copy, vamos chamar de uma copy mais agressiva, que quem está começando se sente desconfortável em fazer, que ela nada mais é do que um acelerador de decisão, que tu vai tirar uma pessoa de cima do muro, vou te dizer por que não tem problema de tu fazer, desde que tudo que tu esteja falando ali, tu vai entregar, seja verdadeiro. Não pode mentir, né? Uma coisa, a copy agressiva, ela não é uma copy mentirosa. Uma copy agressiva é uma copy onde tu vai usar mais gatilhos, enfim. Então, tu vai acelerar o poder de decisão da pessoa. Porque essa pessoa, Bru, que comprou o teu programa por causa dessa copy, saiu de cima do muro, talvez, e não é exagero falar isso, 6 meses depois, se ela não tivesse entrado no teu produto, ela não tivesse tido ali a experiência, o contato com a tua metodologia, com o treino, com a alimentação, com a tua comunidade, pode ser que 6 meses depois ela viesse a falecer com doenças relacionadas ao sedentarismo, com um AVC, com uma doença do coração, depressão, ansiedade, um infarto, qualquer coisa do tipo. E realmente, literalmente, tu pode ter salvado alguém por causa daquela copy mais incisiva da pessoa, aquela copy que a pessoa olha, tá bom, vou entrar. Cara, então assim, hoje eu me sinto muito confortável, que nem, vamos pegar a nossa história aqui. Em algum momento eu posso ter usado uma copy mais incisiva, mais agressiva para te convencer, e te convenci a descer do muro e entrar na mentoria. E tu entrou. Imagina se eu tivesse lá na época
ficar dizendo, não, imagina, não vou colocar isso aqui, quer entrar, entra, não quer, não entra. Aí tu não entrasse. E aí tu não teria, durante esses 2 anos, ter tudo que tu viveu no digital. Então é o que eu digo, que nem eu também tenho isso com o meu produto, cara. Cada venda que eu não faço é uma vida que eu não transformo. É uma oportunidade que eu não dou de um personal nutri, cara, escalar a metodologia dele, salvar vidas em grande escala. E o meu vai mais além ainda, por quê? Porque eu faço tu descer do muro, eu faço tu digitalizar a tua metodologia, tô transformando a tua vida diretamente, só que tu estás levando ainda a tua metodologia para o mundo, eu tô salvando, então indiretamente, indiretamente eu tô conseguindo salvar e cumprir com o meu papel de profissional da saúde ainda, mesmo sendo um personal aposentado, que eu brinco que sou. Então, hoje eu ensino a ir pro digital, vender no digital, mas indiretamente eu ainda consigo salvar vidas em grande escala, porque hoje a gente já tá chegando no mais ou menos em 10 mil alunos já passaram pela nossa metodologia. Então, imagina quantos desses 10 mil alunos, se eu não tivesse ensinado, eles não teriam digitalizado a metodologia, não teriam levado para mais pessoas. Eu nem sei mensurar quanto público final foi atingido através desses 10 mil personagens e nutris que digitalizaram a sua metodologia. Então, assim, falei tudo isso para justificar que uma copy incisiva, agressiva, cara, não é problema, desde que o que tu venda seja verdade. E tu entregue tudo que tá ali e que tu não minta, né? O problema eu sempre digo, cara, tu só tem que ter vergonha de vender quando o que tu vende é mentira ou quando o que tu vende é porcaria e não funciona, tá? E muitas vezes também a gente tem a síndrome do impostor de ficar assim, Bruno. Não sei se tu sofreu isso, eu até quero que tu fale sobre isso. Eu sofro isso até hoje. A gente tem a síndrome de impostor. Cara, será que meu produto tá bom? Será que realmente tá ajudando as pessoas? Será? Só que aos poucos a gente começa a receber o feedback, né? Que é a gasolina pra gente continuar. Tu passou por isso? Sim. E outra pergunta que eu já vou aproveitar pra te fazer na sequência pra eu não me esquecer. O quanto que estar numa mentoria, no caso a minha, te ajudou a dar certo, sabe? A tu conseguir ir pelo caminho certo. Bom, primeiro sobre a síndrome do impostor, eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque é uma responsabilidade grande quando você vai para a internet, que você sabe que você vai atingir muita gente, você fala, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu tô fazendo... E é sempre incrível, né? Quando você se questiona, vem alguma aluna e te manda uma mensagem... Exatamente, né? cara. Falando, muito obrigada. Eu recebo mensagem... Deus, né? Parece que é Deus. Quase todos os dias de gente agradecendo, ou porque o casamento melhorou, ou porque parou de tomar antidepressivo, ou, enfim, tantas coisas, assim, né, que através da atividade física você transforma a vida daquela pessoa. É muito legal, Então, ou às vezes você tá cansada, exausta, a pessoa fala, nunca para de fazer o que você tá fazendo, porque você salva vidas. Isso é o que você falou, o combustível. Então, mesmo se você não tiver esses feedbacks, acredita, né, em você, no seu conhecimento, e eu acho que uma coisa, propósito, sabe? Não adianta você querer enriquecer na internet, ou, sabe, focar só no dinheiro, se você não tiver um propósito forte. Porque se for só pelo dinheiro, uma hora, sei lá, você vai cansar. Quando você lida com um propósito e o dinheiro é a consequência, é muito mais legal, porque fazer o bem é muito bom, né? Você sente uma energia, uma coisa que não tem preço, sabe? E é como atividade física, né? Eu falo muito para as minhas alunas que eu sou muito focada em saúde e eu falo, emagrecer vai ser consequência, né? Exato. E é a mesma coisa, se tiver um propósito de ajudar as pessoas, né? Através do seu trabalho, usando a internet como forma de atingir mais pessoas, o dinheiro vai vir. Exato. É consequência, o né? Jerônimo Temer fala, tira o cifrão do olho que ele vem pro bolso. Então mais ou menos isso. Bom, e sobre uma mentoria, eu falo assim, eu tenho muitas amigas, né, da educação física, e às vezes as pessoas me mandam mensagem, sei lá, me ligam e falam, como que você fez? Eu tô vendo aí que você tá vendendo na internet pra caramba, ou você tá com muitos seguidores, o que você faz? Eu falo, não tenta sozinho, é perder tempo.
faz uma mentoria. Aliás, sempre indico a sua mentoria, porque do fundo do coração, sem puxar saco, nada, eu falo, tem tudo que você precisa, né? Então, e te dá a mão e te ensina do zero até o infinito, até onde você quiser ir, né? E se você tem um método, é alguém que já passou por isso, já bateu a cabeça, já errou, já acertou, vai ser muito mais rápido. E o dinheiro que você vai investir vai retornar no primeiro mês. Geralmente volta no primeiro mês. Rapidinho, primeiro mês, umas 2 meses e dali, se você não seguir, eu tenho tantas amigas, eu tô falando pra você que tá em casa como se fosse minha amiga. Eu tenho tantas amigas que são teimosas, falam, não tenho esse dinheiro para investir. Cara, divide, entendeu? Exato. A pessoa não abre a mão, é mudar a mentalidade. Às vezes a parcela, a pessoa gasta em pizza e cerveja por mês. E compra uma blusinha, mulher, né? Compra uma blusinha, não sei o quê. Então, investe, se aperta um pouquinho, porque vale a pena você ter alguém para te guiar, né? E ter alguém, ter um caminho faz muita diferença. Ter um grupo, uma comunidade, aquele grupo do WhatsApp, no começo eu era até reticente, você lembra? Eu falava, não quero entrar em grupo nenhum. Isso mesmo. Agora eu lembrei disso, isso mesmo. Daí você falava, pois é, né? Você falava, não, o pessoal, é super legal. E um ajuda o outro, dá dica, como que faz, não sei o quê, no CapCut. A pessoa ensina, não sei o quê. Eu entro em todas as aulas ao vivo, as mentorias, porque eu sempre aprendo alguma coisinha, né? Essa troca é muito boa. Você tá inserida numa comunidade que as pessoas querem a mesma coisa, querem crescer, querem prosperar. Faz muita diferença. É ambiência, né? Exato. Faz muita diferença, muita. E outra, as pessoas falam, não tenho tempo, não sei o quê. Zerou a Netflix, viu todos os filmes. Exato. Sabe de todas as séries. Não tem tempo? Não, prioridade. Sempre é prioridade. O que você quer da sua vida? Né? Você quer mudar? Você quer ficar dando 1000 aulas de personal o dia inteiro? Você quer continuar acordando 5 horas da manhã, todos os dias? A minha primeira aula era 5, Marcelinho. Eu dava aula das 5 às 5h50, das 6 às 6h50, daí ia pra academia. Das 7 às 8, 8 às 9, almoçava no carro. Loucura. Não tem como aguentar pra sempre isso, né? Exato. A gente vai envelhecer, entendeu? Então, vai... é tão legal lá na sua mentoria que eu vejo um monte de gente super jovem, né? Assim, às vezes tá ainda na faculdade ou saindo da faculdade. Se eu tivesse essa cabeça antes, né? Começado antes. Então, com ajuda ainda, imagina. Com ajuda, com um caminho, uma metodologia. Eu costumo dizer o seguinte, Bru. Esse processo do personal, cara, agora falando mais especificamente do personal, que é o que a gente e a gente conhece bem a realidade. Esse processo de tu estar acordando... Cara, tem aluno meu que fala, cara, manda às vezes mensagem 4h30 da manhã, eu vejo no outro dia, né? Eu só entro no WhatsApp, hoje tem um ritual que só entra às 11 da manhã. Eu vejo o cara mandou 4h25. Caraca, cara. Eu era essa pessoa, que 4 tava sempre mandando mensagem. Aí eu sempre falo, cara, se tu tá num processo hoje, que tu te acorda 4, 5 horas da manhã, dá aula até as 22, um aluno atrás do outro, tá numa rotina que tu não aguenta mais. Cara, tudo bem tu estar vivendo essa rotina, tá? Mas se... essa rotina não é a rotina que tu quer pro resto da tua vida, não está tudo bem tu não estar fazendo nada para que isso mude. Então eu sempre falo assim, cara, tá, mas beleza, tu não tá gostando, tudo. Mas o que tu estás fazendo pra tu colher a vida que tu quer, né, ali na frente? Não cai do céu, né? Não cai do céu. E muitas vezes a pessoa fala assim pra mim, Marcelo, não vou conseguir entrar no meu treino porque eu não tenho tempo. Tá, mas algum dia tu vai ter? Né? Tipo assim, tu não vai ter, nem hoje, nem semana que vem, nem ano que vem e nem daqui a 5 anos. Então, o que tu prefere? Entrar agora. E eu sei que num tempo tu tem sábado, às vezes tu não dá aula, então usa o sábado, domingo, que não precisa de tanto tempo assim também. Começa a plantar hoje pra tu colher ali na frente. Eu sempre falo, né, Bru? Tipo, eu converso com a Sil e falo, cara, imagina se lá atrás a gente não tivesse decidido entrar no digital. Cara, eu ia estar... Agora, com 2 bebês. 2 bebês, dando 10 aulas por dia. Hoje eu não moro mais na minha cidade natal e era um sonho meu, que por muito tempo eu achava que não ia ser possível, porque eu fui lá, comprei casa própria na minha cidade natal, abri academia na minha cidade natal. A Silvia era bancária, então, a gente tinha uma vidinha ali estabilizada e tal. Só que eu tinha tudo aquilo e chegou uma hora que eu entrava na minha academia, assim...
Cara, o olho não brilhava mais. Os funcionários, Marcelo, vamos fazer reunião, porque eu, não precisa. Não. Chegava a falar assim, não, se reúne vocês aí então. E assim, eu já não adiantava, cara. E eu tinha montado uma mega academia, era a academia mais legal da cidade, todo mundo orgulhoso, era muito legal. Tinha comunidade, eu sempre gostei da história da comunidade. Sábado a gente se juntava, fazia churrasco, treinão. Só, cara, não tava feliz, não adiantava. Eu queria morar na praia, eu queria ter liberdade. Eu tinha o sonho de tirar minha esposa do banco, porque era o sonho dela. Então, tipo assim, ela chegava, coitada. Até vou expor ela, coitada. Chegava chorando, perdia cabelo de estresse. Eu, cara, não quero que a minha esposa viva assim, porque eu tinha muito medo que daqui a pouco ela adoecesse. Se de repente você é bancário, tá assistindo, aí você vai se identificar. Então, o bancário, ele sofre muito de burnout, muita pressão, muito... Eu, cara, como que eu vou fazer? E, cara, trabalhando como personal, academia... Eu, quando abri a academia, eu achei que eu ia... Cara, agora eu vou ganhar muito dinheiro, agora eu vou... Eu me dei conta, cara, não é isso ainda que eu vou conseguir. Foi aí também que eu resolvi migrar pro digital. E agradeço todo dia o Marcelo de 2018, 2019, que tomou essa decisão. E, cara, mesmo desengonçado lá, falando todo errado pra câmera, com pouca estrutura, começou a plantar a vida que esse Marcelo do futuro hoje está colhendo. Que nem tu falou, hoje a gente está com nossos gêmeos aí, estão com 4 meses. Então a gente trabalha em casa, com nossa liberdade. A Silvia, graças a Deus, não é mais bancária, trabalha com a gente, na nossa empresa agora digital. Agora tá de licença maternidade, né? Então, cara, qual é a vida que tu quer colher ali na frente? Se não é essa que tu estás vivendo. Porque tem gente também que, né, tá vivendo essa vida e tá tudo bem. Marcelo, eu amo, eu adoro. Eu tenho, inclusive... pessoas que chegam no meu direct e falam, mas eu não quero largar o presencial. Então, tudo bem, não precisa largar. Tu consegue levar os dois de boa. Tem gente que, mas ela adora dar aula. Tem gente que adora, é verdade. Tá tudo bem também. Só que se tu não adora, ou tu tá numa rotina exausta, cara, o que tu estás fazendo hoje pra colher a vida que tu quer ali na frente? Qual é o teu objetivo, Bru, agora? Com o digital, no sentido assim, cara, onde tu quer chegar? Como que tu te imagina? Assim, sei lá, te imagina com... Como que tu te imagina daqui a 1, 2, 3 anos? Onde tu quer chegar? Quais são os teus objetivos? Pensa nisso ou não? Super, né? Eu sempre gostei de quadro mental, quadro dos sonhos, cocriar. Então, lá atrás, quando eu fiz aquele primeiro curso do Conrado Adolfo, 8Ps, eu lembro que ele deu um cheque em branco pra gente, pra todo mundo. Isso que eu não sabia nada de digital, zero. E falou, cada um preenche o cheque no valor que você quer ver na sua conta. Daí eu preenchi 10 milhões. E daí eu peguei esse cheque e botei no espelho do meu banheiro e tá lá até hoje. E daí não chegou, né? Mas eu sei que vai chegar. Então, o meu objetivo é faturar 1 milhão por mês no digital. E esse 10 milhões eu quero fazer por ano, sabe? Por ano. Então, eu já fiz as contas. 1 milhão, tirando impostos, funcionários, não sei o quê. Vai sobrar um bom dinheirinho. Então, o cheque de 10 milhões por ano e... Sabe? Que loucura também... pensar que é possível, né? Isso. Mas isso é muito... É um mundo paralelo do digital, gente, né? que é só possível no digital. Eu tava conversando ontem, né? Com uma pessoa também do digital, ela falou, o digital é tão louco que você fala, a pessoa fez um lançamento, fez 5 milhões num lançamento. Então, se você fizer 1 milhão, você já acha que você tá ruim, sabe? Exato. Mas aí você vai colocar as outras profissões, até médico, advogado, não sei o quê. Quem que ganha, assim, 1 milhão em 7 dias, 5 milhões em 1 ano? Muito difícil. Tu vai ver, daqui a pouco a gente ganha mais que juiz, que promotor, que eram profissões que eram o ápice da sociedade, exato. né? Então, é isso. Mas sempre com o propósito de ajudar mais gente, ajudar todo mundo que cruzar meu caminho, sabe? Tanto de funcionários como das pessoas mesmo. Eu acho que fazer o bem te dá cada vez mais... luz e energia para você multiplicar, sabe? Porque também ganhar dinheiro é uma responsabilidade, né? Exatamente. Assim, espiritual. O que você vai fazer com esse dinheiro, né? Quero ver, né? Quem é a pessoa que você é mesmo. Sim. Então... O dinheiro, eu costumo dizer, né, Bru? Que o dinheiro, ele potencializa quem tu és. Então, assim, se tu é uma pessoa super legal, super caridosa, super gentil, super, sei lá, o dinheiro vai potencializar isso. E se a pessoa é uma pessoa falcatrua, uma pessoa que não se preocupa com ninguém, uma má pessoa, o dinheiro também muitas vezes vai potencializar isso. Então, se a pessoa é uma boa pessoa,
o dinheiro só vai potencializar e eu digo, cara, ganhar dinheiro é bom, porque a gente vive num país que muitas vezes ganhar dinheiro parece que tá errado, né? Tá ganhando muito dinheiro e alguma coisa tá fazendo errado. E não, cara, ganhar dinheiro é maravilhoso. Não, e eu acho, Marcelinho, que principalmente na nossa área, né? Porque as pessoas que optam por fazer uma faculdade de educação física, muitas vezes têm menos condições ou menos conhecimento, né? Então eu vou fazer educação física porque, sei lá, eu não sou tão inteligente, não consigo estudar tanto, não gosto, né? Tem aquela coisa, não gosto de trabalhar e não sei o quê. Então, às vezes, eu vejo muito do povo da educação física essas crenças de não merecimento, sabe? Então, de você achar que você nunca pode ter uma vida como de um aluno seu. Cara, você pode tudo e não é o que você falou, não é errado ganhar dinheiro, né? Pelo contrário. O dinheiro é bom, né? Tirar essas crenças limitantes de escassez, Você sabe que tem muito mesmo, porque às vezes eu vou ensinar, porque dentro da nossa mentoria a gente ensina o high ticket, né? E o high ticket, pra quem não sabe, tá começando, depende, tem vários tipos de high ticket, né? Tem high ticket, lá na mentoria a gente costuma dizer de 1.000 pra cima, ali a gente chama de high ticket, mas enfim. E é muito difícil, às vezes, falar pra pessoa, cara, tu tá cobrando R$100 na consultoria online? Cara, porque na minha cidade... Cara, mas eu não tô falando da cidade, tô falando do digital. Pode cobrar esquece que o digital a internet é mundo, né? Não e assim, esses mesmos R$100 que tá cobrando, tu poderia cobrar R$1.500. E a pessoa, não, ninguém vai pagar, Marcelo, não sei o quê. E, enfim, então tem muito, realmente, essa crença de não merecimento, de que não dá dinheiro. Tem muito também que eu vejo, Bru, como é que a palavra tá me fugindo assim? Contentamento. Cara, a vida é isso aí, é dar aula 12 horas por dia, é ganhar isso que eu ganho. E não se abre para o novo. Não entende que existe uma nova maneira de atuar. Então, a gente tá... Talvez esse episódio esteja entrando em 2026. Não sei quando tá vendo esse vídeo, mas a gente tá em 2026... E tem gente que tá fechada pro digital ainda. Eu digo, cara, é inadmissível que com o potencial que você tem, você é um puta profissional, todo mundo quer treinar com você, ou se você é nutri, todo mundo quer fazer a sua dieta, tem fila de espera, e você tá restrito somente ao presencial, não tá pro mundo ainda. Mas o que é legal é você saber que alguém já trilhou esse caminho, né? Então, no meu caso, por exemplo, aquele cara que botou o celular lá e fazia plim, vendeu, que eu fiquei sabendo que ele fez 20 milhões. Caraca! Eu falo, se ele fez 20 milhões, qual a minha diferença da não dele? Tem nenhuma diferença, a não ser o conhecimento e o... Então, mas é isso que eu quero botar na cabeça de vocês, assim. Tô tendo essa oportunidade de estar aqui, né, com o Marcelinho, falando para professores de educação física, como eu, para nutricionistas. Então, se alguém já fez, né, a gente vê, se você não conhece esse mundo digital, não é do mercado do digital, e for estudar grandes players, né, quanto que essa galera faz de dinheiro, Marcelinho? Nossa, assim, surreal, é absurdo. Cara, tem lançamento de 30 milhões, 50 milhões, assim, e pessoas normais, sabe? A pessoa não é um gênio superdotado, formado em Harvard, nada. Não, é só normal. Teve acesso ao caminho. E estuda, e é resiliente, e não desiste. Acho que o principal é não desistir. E ficar lá anos e anos e anos, até uma hora que dá certo. Costumo dizer que o faixa preta é o faixa branca que Exato, que não desistiu, né? É isso Bru, mesmo. Queria te agradecer muito pela tua participação, foi muito legal o nosso bate-papo, tá? Queria falar pra galera que tá assistindo aí, que se você quiser, clica no link que tá aqui abaixo pra você responder um formulário pra gente entender se você tem o perfil de participar da nossa mentoria, e aí a nossa equipe vai te chamar pra uma sessão no Zoom ali, de 15, 20 minutos, uma sessão diagnóstica, onde ela vai entender o teu momento atual, vai entender o que você quer fazer no digital, se você tá fazendo, quando você tá faturando, pra identificar qual a melhor mentoria para você participar com a gente. A gente tem a mentoria Viver do Digital, então vou deixar o linkzinho aqui embaixo, clica aí no link, vai ter um videozinho meu explicando, vai ter um formulário para você aplicar e muito em breve eu mesmo ou alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te explicar como tudo funciona. E vai ser a melhor escolha que você vai, a melhor decisão que você vai fazer na sua
sua vida. Eu passei por isso, eu posso te falar assim, de todo o meu coração. É um investimento que vale a pena, gente, vale a pena. Show de bola. Bru, uma última coisa, deixa um recado pra galera aí que, assim, no geral, pra quem tá começando do zero, pra quem já tá faturando 10, 20, 30 mil e quer escalar, pra quem quer viver do digital, deixa um recado pra galera aí, pra finalizar e a gente se despedir do povo aí. Tá bom, então meu recado para você é: mergulha de cabeça nesse mundo digital, porque é um mundo paralelo que, assim, é infinito, é onde você pode chegar. Não desista, faça sempre tudo com excelência, com seu coração. Lembra do propósito de ajudar as pessoas e o dinheiro vai vir como consequência. E eu vou falar uma frase que eu amo, que eu sempre falo, que é: aproveite o caminho. Então, o que é aproveite o caminho? É legal ganhar dinheiro, ganhar sua placa de 1 milhão e todos os prêmios, é legal. Mas o processo tem que ser bom. Então, tudo que você for fazer, faça com amor, com dedicação, coloca o seu coração e aproveita todos os momentos. Aproveite o caminho. Show de bola! Muito bom, Bru. Muito obrigado Obrigada pela tua a você, participação. amigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Depois desse baita bate-papo aqui, clica aí, te inscreve no canal, deixa o comentário do que você achou. Ou se você está assistindo esse episódio dentro de alguma mentoria nossa, da Mentoria 7K ou de outro produto, clica no link aí, faz a tua aplicação também e tamo junto. Muito obrigado. Obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Valeu!